Fala galera do canal, estamos aqui para mais um resumo de filme. O resumo de hoje é sobre o filme A Velha Guarda 2. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like, seja muito bem-vindo. Imagine por um instante a eternidade, não aquela que nos prometem em dogmas religiosos, mas uma existência sem fim, sem um doce abraço para nos libertar. Pensem na repetição, na monotonia de séculos, na de entes queridos, sabendo que você, o observador, permanecerá. A imortalidade, o sonho de muitos, a busca incessante da ciência, poderia ser, na verdade, uma maldição? E se a chave para a sobrevivência não fosse a vida eterna, mas a capacidade de encontrar significado em cada instante, mesmo da sombra da extinção? Nossa jornada começa em um mundo onde essa permissão não é ficção, mas a realidade. Um mundo habitado por guerreiros atemporais, almas que desafiam a foice do tempo, imunes ao envelhecimento e a liderados por Andy, um homem marcado por séculos de batalha, eles são a última linha de defesa da humanidade, guardiões silenciosos lutando nas sombras para proteger o que resta da nossa civilização. Mas a eternidade, como descobrimos, não é sinônimo de paz. A cada século, a cada batalha, eles testemunham a fragilidade da vida, a efemeridade das conquistas humanas e a inevitabilidade da mudança. A cada, a cada, a cada renascimento, a carga da imortalidade se torna mais pesada. A rotina de lutar e renascer pode sufocar transformando heróis em sombras de si mesmos. E agora uma nova emerge, um ancestral colossal em poder e intenção capaz de séculos de batalha em um único confronto. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do filme. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. No meio desse, um rosto esquecido retorna das profundezas do tempo. Um imortal perdido cujo passado é envolto em mistério, cujas motivações e lealdades são enigmas. Sua aparição lança uma sombra sobre a já frágil unidade do grupo de End, colocando à prova laços que unem esses guerreiros atemporais. A cada golpe, a cada sombra, segredos sombrios serão revelados, e a fragilidade da eternidade se manifesta de maneiras inesperadas. Nossa história não é apenas sobre combates épicos e a luta pela sobrevivência. É uma exploração profunda sobre o que significa ser humano, sobre a busca por propósito e significado em um universo indiferente e sobre a capacidade de amar e trair, de encontrar a beleza e de lutar não apenas pela vida, mas pelo significado de cada instante, mesmo quando a eternidade se transforma em uma. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre a vida e o verdadeiro valor da existência. No tecido da imortalidade, a noção do tempo se dissolve em uma miríade de percepções. Para aqueles que caminham pela eternidade, os séculos se estendem como um rio caudoso, ora calmo e sereno, ora turbulento e impetuoso. A cada nova era, a cada revolução, o imortal se depara com a necessidade de se adaptar e se reinventar para não sucumbir à estagnação. Ora, imagine a dificuldade de acompanhar a metamorfose da humanidade, a ascensão, a queda de impérios, as descobertas científicas que abalam as estruturas do conhecimento, as transformações culturais que redefinem a moral e os valores. A cada mudança, uma onda que engolir o imortal, que deve aprender e surfar para não ser arrastado para as profundezas do esquecimento. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumo sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, seja muito bem-vindo. Ademais, a memória se torna um labirinto complexo, repleto de corredores escuros e câmeras secretas. Os imortais acumulam séculos de experiências, de amores, de perdas, de triunfos e fracassos. A sobrecarga de informações pode levar à exaustão mental, à confusão, à incapacidade de distinguir o real do ilusório. A linha entre a lembrança e o delírio se torna tênue, e a sanidade é um bem precioso. Constantemente, considerem, por exemplo, a trajetória de um que testemunhou a invenção da escrita. Inicialmente, ele se maravilhou com a capacidade humana de registrar e, transmitir conhecimento. Contudo, com o passar dos séculos, ele observou a disseminação da desinformação, a manipulação da narrativa, a deturpação da história. A escrita, outrora um instrumento de progresso, transformou-se em massa, capaz de distorcer a verdade e semear o. Por conseguinte, a imortalidade impõe um isolamento existencial. Os laços com os imortais são efêmeros, marcados pela inevitável separação. O imortal assiste a partida daqueles que ama, sente-a repetidas vezes e se vê obrigado a construir muros emocionais para proteger seu coração. A solidão se torna uma companheira constante, uma sombra que o segue em cada recanto da eternidade. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. Ademais, a memória se torna um labirinto complexo, repleto de corredores escuros e câmeras secretas. Os imortais acumulam séculos de experiências, de amores, de perdas, de triunfos e fracassos. A sobrecarga de informação pode levar à exaustão mental, à confusão, à incapacidade de distinguir o real do ilusório. A linha entre a lembrança e o delírio se torna tênue, e a sanidade de um bem precioso constantemente considere, por exemplo, a trajetória de um imortal e testemunhou a invenção da escrita. Inicialmente, ele se maravilhou com a capacidade humana de registrar e transmitir conhecimento. Contudo, com o passar dos séculos, ele observou a disseminação da desinformação, a manipulação da narrativa, a deturpação da história. A escrita, outrora um instrumento de progresso, transformou-se em massa, capaz de distorcer a verdade e semear o. Por conseguinte, a imortalidade impõe um isolamento existencial. Os laços com os imortais são efêmeros, marcados pela inevitável separação. O imortal assiste à partida daqueles que amam, sente da da perda repetidas vezes e se vê obrigado a construir muros emocionais para proteger seu coração. A solidão se torna uma companheira constante, uma sombra que o segue em cada recanto da eternidade. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, deixe seu like, seja muito bem-vindo. Ademais, a memória se torna um labirinto complexo, repleto de corredores escuros e câmeras secretas. Os imortais acumulam séculos. Outro aspecto crucial é a mudança de perspectiva em relação aos valores morais. O que é considerado certo ou errado varia drasticamente ao longo do tempo. Um imortal que viveu em diferentes épocas precisa se adaptar a esses códigos, questionar as suas próprias convicções e encontrar um equilíbrio entre a tradição e a modernidade. A rigidez moral pode ser um fardo pesado, enquanto a flexibilidade excessiva pode levar à de identidade. Agora, pense em como isso se manifesta quando o imortal se vê envolvido em conflitos. Por exemplo, é uma constante na história humana. O imortal testemunha a irracionalidade e precisa decidir qual lado apoiar, qual causa defender. A escolha é complexa, pois cada decisão tem consequências duradouras que ecoam por séculos. A responsabilidade é imensa e pode ser insuportável. Finalmente, a imortalidade nos confronta com a questão fundamental do propósito. Qual o sentido de viver para sempre? Qual a razão de continuar lutando? A... O imortal precisa encontrar uma resposta para essa pergunta. Caso contrário, sua existência se tornará vazia, sem sentido, uma mera repetição do passado. A busca é por um propósito, uma razão de ser e um motor que impulsiona o imortal adiante, mesmo quando a eternidade se mostra um fardo pesado demais para suportar. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo. E se a imortalidade, além do desafio individual, impactasse a própria estrutura da sociedade? Imagine um mundo onde indivíduos impunes ao tempo coexistem com a humanidade efêmera. A dinâmica social se transformaria drasticamente, gerando tensões e oportunidades inéditas. Ademais, a questão da propriedade se tornaria um campo minado. O que acontece com os bens de um imortal? Eles acumulam riqueza ao longo dos séculos, tornando assim incrivelmente poderosos economicamente? Ou são obrigados a se desfazer de seus bens periodicamente para evitar desequilíbrio? A resposta a essas perguntas moldariam as estruturas econômicas e a distribuição de poder. Por conseguinte, a política seria profundamente afetada. Imortais poderiam influenciar governos, manipular eventos históricos e até mesmo ascender ao poder, perpetuando seus ideais por gerações. A estabilidade política seria constantemente ameaçada pela presença de indivíduos com agendas ocultas e interesses de longo prazo, como garantir a igualdade e a justiça em um sistema onde possuem uma vantagem intrínseca sobre os demais. Outro sim, a cultura seria moldada pela presença dos imortais. Eles seriam vistos como deuses, demônios ou simplesmente como seres estranhos e incompreensíveis. Sua experiência e conhecimento poderiam inspirar obras de arte, literaturas, filosofias, mas também poderiam gerar medo, desconfiança e preconceito. A relação entre os imortais seria uma fonte constante de conflito e fascínio. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo simples. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. Agora, considere o impacto na ciência e na tecnologia. Imortais, com seus séculos de experiência, poderiam impulsionar o progresso científico, compartilhando seus conhecimentos e incentivando a inovação. No entanto, eles também poderiam reprimir o progresso, temendo que novas descobertas pudessem ameaçar sua própria existência ou desestabilizar a ordem social. O desequilíbrio entre o avanço e a preservação seria crucial. Outra camada fundamental é a questão da memória coletiva. Como a sociedade se lembraria dos imortais? Eles seriam celebrados como heróis, vilificados como traidores ou simplesmente esquecidos? A forma como a história é escrita e lembrada teria um impacto direto na forma como imortais são percebidos e tratados. A manipulação da memória se tornaria uma ferramenta poderosa na mão daqueles que detêm o poder. Além disso, a ética e a moral seriam constantemente postas à prova. O que é certo ou errado para um imortal? Seus valores e princípios mudam ao longo do tempo? Eles se sentem responsáveis pelas consequências de suas ações? A resposta a essas perguntas definiria a natureza da sociedade imortal e sua relação com os imortais. A ausência de um código moral comum poderia levar ao e a agora imagine a complexidade das relações interpessoais. Os imortais formariam laços com os mortais, sabendo que essas relações são efêmeras, eles se apaixonariam, casariam e teriam filhos. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like e seja muito bem-vindo.
Passando para falar que só fazemos resumo sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. A dor da seria é inevitável e a solidão uma constante. A capacidade de se amar e se conectar com outros seria uma das maiores provas de condição imortal. A fragilidade do tempo confrontaria a força do amor. Adentrando mais profundamente no âmago da imortalidade, surge uma questão incisiva, como a eternidade remoldaria a pressão da noção de identidade. Se a deixar de ser um limite, a personalidade, a essência do ser, se torna um construto em constante metamorfose. O sujeito às influências e experiências que se acumulam sem fim. Considere, por exemplo, a plasticidade cerebral. O cérebro humano, mesmo sem sua forma finita, é capaz de adaptações notáveis, de mudar suas conexões em resposta a novos aprendizados e vivências. Agora, imagine esse processo em uma escala temporal limitada. A identidade de um se tornaria um mosaico complexo, composto por inúmeras versões de si mesmo, cada, cada uma molda por um contexto específico, por amores e perda, por triunfos e fracassos. Ademais, a memória já debatida desempenha um papel crucial nessa transformação. Contudo, a forma como as lembranças são processadas e integradas à identidade é o que realmente importa. O imortal poderia escolher reprimir certos eventos, distorcer outros ou até mesmo criar narrativas falsas para se proteger da culpa. A identidade, nesse caso, se tornaria uma construção deliberada, um produto de autoafirmação. Passando para lembrar que só fazemos resumo sobre o conteúdo dos Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo. Por conseguinte, a questão da autenticidade se torna central. Uma imortalidade pode realmente ser fiel a si mesmo após séculos. Um imortal pode ser fiel a si mesmo após séculos de transformações. A busca por uma identidade genuína se tornaria uma obsessão, uma jornada sem fim em busca de essência que pode se nem mesmo existir. A cada nova experiência, a cada nova versão de si mesmo, o imortal se distancia daquele que era, daquele que poderia ter sido. Outra camada crucial é a relação com o passado. Como um imortal se relaciona com suas encarnações anteriores. Eles a aceitam como partes integrantes de sua identidade ou as rejeitam como erros, como versões indesejáveis. A resposta a essa questão mudará sua visão de mundo, suas escolhas e suas relações com os outros. A capacidade de reconciliar o passado com o presente se tornaria uma habilidade essencial para sobreviver à psicologia, à sobrevivência psicológica. Passando, e este foi o resumo de hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos acompanhar. E é isso.